eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. Na aula anterior, eu passei para vocês um resumão sobre análise sintática. E então, gente, vamos fazer alguns exercícios? Hoje o tema é sujeito. A lista completa dos exercícios está no meu blog. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vamos começar? Vamos começar nossos exercícios pelo sujeito. Sujeito, eu coloquei aqui do lado para vocês, para relembrar, é o elemento a respeito do qual a oração fala e com o qual o verbo concorda. E o núcleo é a palavra mais importante, a palavra principal do sujeito. Então, nesse exercício aqui, está pedindo para a gente destacar o sujeito e o núcleo desse sujeito. O sujeito é a respeito de que ou de quem eu estou passando informação. Para fazer esses exercícios aqui de análise sintática, a primeira coisa que nós vamos fazer é identificar qual que é o verbo. Porque oração é a frase que tem verbo. Se a análise sintática é o estudo da oração, então primeiro eu tenho que ver se isso aqui é uma oração. Então eu vou identificar primeiramente o verbo. O verbo é uma palavra que dá para você conjugar. Por exemplo, eleitorais. Eu eleitoro, tu eleitoras, ele eleitora. Então, isso não dá para conjugar. Então, a palavra que dá para conjugar aqui nessa frase é previam. Então, vou marcar aqui que o previam é o verbo, certo? Agora, para descobrir qual que é o sujeito, eu vou perguntar para o verbo. De acordo com essa frase aqui, ó, os resultados das pesquisas eleitorais já previam a vitória da oposição. O que já previa a vitória da oposição? Aí você pode me falar que são as pesquisas, que são os resultados, mas essa resposta não está correta, porque o sujeito é o núcleo e todos os elementos que estão relacionados a esse núcleo. Então, a resposta correta seria: o que já previa a vitória da oposição? Os resultados das pesquisas eleitorais. Então, vou marcar aqui que esse é o meu sujeito. Esse elemento que eu marquei, os resultados das pesquisas eleitorais, é o meu sujeito. Não é só o resultado, não é só o pesquisa, não é só o eleitorais. É tudo isso aqui. Então, identifiquei aqui qual que é o meu sujeito. Falta agora ver qual que é o núcleo. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 palavras dentro do sujeito. Vamos identificar qual que é a principal. Por exemplo, eu vou ler essa frase aqui sem o das pesquisas eleitorais. Vamos ver se vai fazer falta ou se minha frase vai continuar tendo sentido. Os resultados já previam a vitória da oposição. Então, se eu tirar todo esse elemento aqui, ó, das pesquisas eleitorais, eu continuo tendo uma frase que faz sentido. Significa que a palavra principal aqui é resultados. Então, vou marcar resultados aqui de uma cor diferente. Então, aqui nós temos que os resultados das pesquisas eleitorais é o meu sujeito, mas o núcleo desse sujeito, a palavra principal, a palavra essencial é resultados. Vou escrever aqui, então, que resultados é o núcleo, certo? Vamos fazer a letra B agora, do mesmo jeito. Então, até agora, a gente entendeu que, basicamente, a oração se divide em dois grandes grupos. O primeiro grupo é o sujeito, que é o núcleo e todas as palavras que estão relacionadas a esse núcleo. E o segundo grande grupo é o predicado, que é toda a informação que eu estou passando a respeito do sujeito. Na letra A aqui, ó, o primeiro grande grupo do sujeito, os resultados das pesquisas eleitorais. E o segundo grande grupo é o predicado, que é a informação que eu estou passando a respeito desses resultados aqui, que seria: já previam a vitória da oposição. Então, dividi sujeito e predicado e separei qual que é o núcleo do sujeito. Nessa frase aqui, ó, armazenamento da água da chuva e reutilização da água da máquina de lavar na limpeza de calçadas são algumas medidas para o uso consciente da água. Primeira coisa que nós fizemos na atividade anterior, na frase anterior, foi identificar qual que é o verbo. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa novamente.
Qual que é o verbo que tem aqui nessa oração? Então, às vezes você vai falar que é armazenamento, que é reutilização, mas não, por quê? Armazenamento, você poderia colocar um artigo, ou a, os, as, uma, uns ou umas, antes dessa palavra? Sim, eu poderia colocar o artigo ou armazenamento da água. Isso significa que armazenamento não é verbo, armazenamento é substantivo, quando a palavra pode ser acompanhada por um artigo. Reutilização é a mesma coisa. Eu posso acompanhar a palavra reutilização por um artigo definido. Por exemplo, a reutilização da água da máquina, e assim por diante. Então, quando a palavra puder ser acompanhada por um artigo, significa que ela não é verbo, ela é substantivo. Agora, vamos identificar então qual que é o verbo aqui. Não tenha preconceito, porque nessa frase aqui o verbo é bem pequenininho. Então, o verbo é a palavra que dá para a gente conjugar. A palavra que dá para a gente conjugar aqui é o verbo são, que vem do verbo ser. Então, o são é o meu verbo. Ó, o verbo, ele não pode ser acompanhado de artigo. Você não pode colocar a são ou um são. Então, você não pode fazer essa construção. Significa, isso é mais uma pista, né, um indício de que isso aqui é o verbo. Além disso, o verbo são, eu posso conjugá-lo, ele vem do verbo ser. Eu sou, tu és, eles são. Então, definitivamente, o são é o verbo. Agora, para identificar, para separar os dois grandes grupos aqui dentro dessa oração, que é o grupo do sujeito e o grupo do predicado, eu vou fazer a pergunta para o verbo. Nessa frase aqui, ó, armazenamento da água da chuva e reutilização da água da máquina de lavar na limpeza de calçadas, são algumas medidas para o uso consciente da água. De acordo com essa frase, quais que são as medidas para o uso consciente da água? Aí você vai me falar que é o armazenamento e a reutilização. Mas, na verdade, eu não estou falando só armazenamento, eu estou especificando armazenamento de quê? E eu estou especificando a reutilização de quê? De qual água? Então, o sujeito seria o núcleo e todos os elementos que estão relacionados a ele. Armazenamento da água da chuva e reutilização da água da máquina de lavar na limpeza de calçadas. Tudo isso aqui é o grupo do sujeito, tudo isso aqui é o meu sujeito. Não só armazenamento, não só água, não só limpeza, então todas essas palavras. Agora eu tenho que identificar qual que é o núcleo, ou seja, o termo essencial, a palavra principal desse sujeito. Então, já que eu estou falando que são algumas medidas, isso me indica que no sujeito foi me indicado mais de uma medida. Então, tem que ser pelo menos duas medidas. A primeira medida para a gente usar a água de forma consciente, segundo essa frase, é o armazenamento da água da chuva. Então, só nessa parte aqui, ó, armazenamento da água da chuva, qual que é o termo essencial, a palavra principal? É o armazenamento. Se você tirar o armazenamento dessa frase aqui, ela vai ficar sem sentido. Você pode observar que se eu começar a frase só assim, ó, da água, da chuva e reutilização, ela já não faz mais sentido. Então, a palavra principal aqui dessa parte do sujeito, até aqui no chuva, é o armazenamento. Agora, além do armazenamento, porque eu apresentei mais de uma medida para usar a água de forma consciente. Além do armazenamento, a outra medida que eu vou utilizar para ter consciência com a água é a reutilização. É a reutilização da água da máquina de lavar na limpeza de calçadas. Mas a palavra principal é reutilização. Se você ler essa frase sem reutilização, já não vai mais fazer sentido. Ó, armazenamento da água da chuva e da água da máquina de lavar na limpeza de calçadas. Então, já vai ficar faltando esse substantivo aqui para explicar, né? Esse da água da máquina aqui está se referindo a qual palavra? Está se referindo à palavra reutilização. Beleza, então agora eu identifiquei que os núcleos aqui, ó, dentro dessa frase, são armazenamento e reutilização. Certo? Pronto, tá respondido o meu exercício. Com isso, gente, nós identificamos nesse exercício aqui que nós temos basicamente dentro da oração dois grandes grupos, o grupo do sujeito e o grupo do predicado. O sujeito é a respeito de que eu estou falando?
vai ter o núcleo e todos os elementos relacionados a esse núcleo. E o segundo grande grupo, que é o predicado, vai ter o verbo e todos os elementos relacionados ao verbo, certo? Vamos agora para o exercício número 2, ainda sobre o sujeito. Só que agora nós vamos identificar o sujeito, o núcleo, e classificar esse sujeito de acordo com esses tipos aqui, ó. O sujeito simples vai ser aquele que só tem um núcleo. O sujeito composto é que tem mais de um núcleo. O desinencial, a gente descobre ele pelo verbo. Talvez a sua professora tenha te ensinado como o sujeito oculto. É a mesma coisa. Vamos dizer que o sujeito está invisível nesse desinencial aqui. Mas eu consigo identificar quem que é esse sujeito olhando o verbo. E o quarto tipo de sujeito é o indeterminado. É aquele no qual eu não consigo identificar com certeza qual que é a palavra, qual que é o elemento que representa o sujeito. Não consigo identificar esse núcleo. Então, vamos lá. Letra A. No verão, as ruas estreitas do antigo vilarejo ficam repletas de turistas. Primeiro, vamos identificar o verbo. A primeira coisa que você tem que fazer é identificar o verbo. Então, o verbo é o ficam, a palavra que dá para conjugar. Eu fico, eles ficam. Então, esse aqui é o verbo. Agora, o que fica repleto de turistas? Aí você vai me falar que são as ruas estreitas do antigo vilarejo. Não é só ruas, não é só estreitas, é tudo. O sujeito é isso aqui tudo, ó. As ruas estreitas do antigo vilarejo, que é o núcleo e todas as palavras relacionadas a esse núcleo. Mas dentro dessas palavras aqui, ó, que são o sujeito, as ruas estreitas do antigo vilarejo, qual que é a principal? É ruas, porque eu tô falando a respeito das ruas. Essa é a palavra principal, essa é a palavra que não pode sair da minha frase, é o termo essencial. Então, quantos núcleos, quantas palavras que eu marquei de roxo aqui, ó? Eu marquei só uma, então já que só tem um núcleo, vai ser classificado, esse sujeito aqui vai ser classificado como simples. Por que é simples, dona? Porque ele só tem um núcleo. Esse sujeito aqui ó, tem um monte de palavras, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras, mas núcleo, termo essencial, palavra principal só tem uma, que é o ruas. Letra B. Lagoas azuis e dunas brancas compõem o belo cenário da região. Primeiramente, verbo, compõe, que o verbo compõe. Eu componho, tu compões, então esse é o verbo. Agora, o que compõe o belo cenário da região? As lagoas azuis e dunas brancas. Tudo isso aqui é o meu sujeito. Dentro dessas palavras que eu marquei aqui, qual ou quais que são as principais, as que são essenciais na frase e por isso não podem sair dela? Então, a gente tem lagoas e dunas. Esses dois elementos são os núcleos do sujeito dessa oração. Nessa frase aqui, eu tenho 2 núcleos. Então, ó, o tipo de sujeito que apresenta mais de um núcleo, vou classificar aqui como sujeito composto. Letra C. Amanhã discutiremos os projetos para o próximo ano. O verbo é o discutiremos. Eu discutirei, nós discutiremos. Agora, se eu falar assim, ó, que amanhã discutiremos, quem que vai discutir amanhã? É o nós. Mas dentro dessa frase aqui original, estava escrito nós? Não estava. Como que a gente descobriu que é o nós? Foi olhando o verbo. Porque a única palavra que combina com discutiremos é o nós. Por exemplo, eu discutiremos? Eles discutiremos? Não, a única palavra que combina com discutiremos é o nós. Então, olhando o verbo, olhando essa terminaçãozinha aqui do verbo, ó, eu identifiquei que o sujeito é o nós. Ele não está escrito na frase, mas ele está invisível, ele está oculto, ele está desinencial, porque a gente descobre olhando o verbo. Então, a classificação do sujeito nessa oração aqui é desinencial. Letra D. Falava-se de todos os assuntos naquelas compridas conversas de domingo. Qual que é o verbo? Falava-se. Agora, falando só desse jeito aqui, ó, falava-se de todos os assuntos, quem que falava sobre esses assuntos? Pode ser ele, ela, as pessoas, eu não sei, eu não consigo colocar aqui exatamente qual que é a palavra que determina esse sujeito, a palavra que representa o sujeito. Então, já que eu não tenho exatamente um termo para caracterizar como o sujeito, eu não consigo determinar quem é o sujeito, então eu vou chamar isso aqui de sujeito indeterminado.
porque eu não consigo definir exatamente um núcleo para esse sujeito, uma palavra para ser o sujeito dessa oração. A mesma coisa aqui, ó. Contaram umas coisas sobre você. O verbo é o contaram. Eu contei, eles contaram. Agora, falando só desse jeito, quem que contou as coisas sobre você? Foram eles? Ou foram elas? Foram as pessoas? Os vizinhos? Os fofoqueiros? Todas essas são possibilidades. Eu só vou saber quem contou algumas coisas sobre você baseado no contexto onde essa frase aqui vai estar utilizada. Só olhando aqui na oração do jeito que está escrito aqui, contaram umas coisas sobre você, eu não consigo definir qual que é o núcleo do meu sujeito. Eu não tenho exatamente uma palavra para colocar como sujeito, porque existem várias possibilidades. Pode ser eles, pode ser elas. Então, a gente vai falar que esse aqui também é sujeito indeterminado. Então, gente, vocês entenderam que o sujeito indeterminado e o desinencial não são a mesma coisa. Porque no indeterminado, eu não consigo identificar nenhuma palavra certinha, com certeza, para poder falar que é o meu sujeito, que é o núcleo do meu sujeito. Agora, no desinencial, apesar da palavra não estar escrita na frase, ela está subentendida no verbo. Eu olhando o verbo, eu consigo escrever aqui, ó. Se eu quisesse escrever nós aqui, ó, poderia colocar. Continuaria tendo o mesmo sentido. Só que eu optei por não colocar, porque dentro do verbo já está subentendida a presença do nós. Certo, gente? Então, esses foram os exercícios de hoje. Acompanhe aí no canal os próximos exercícios. A gente vai estudar muito junto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fico por aqui. Até a próxima, pessoal. Beijo. Tchau.